Olá pessoal, Deus abençoe a vida de todos, começando mais um GraçaCast, esse podcast especial que todos os dias, de segunda a sexta, estamos aí ligados com vocês, tanto na TV Pampa, você que acompanha aqui no Rio Grande do Sul, né, para quem aqui do Rio Grande do Sul conhece, nossa TV Pampa das 7h30 às 8h30, como também aqui também pelo meu canal do YouTube, Pastor Victor Martins Oficial. E eu estou aqui em clima de Copa. Estamos passando, então você vai ver nos próximos programas aí, né, no GraçaCast com a camisa do Brasil, tá bom? Olha, que Deus abençoe. Hoje nós temos aqui uma convidada muito mais do que especial. Ela que tem uma história magnífica, né, no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, pastoral. Ela que é mãe, né, ela que é pastora, ela que é mulher de Deus, ela que passou por inúmeras dificuldades e venceu e tem vencido e estimulado a muitas pessoas a vencer. E por isso ela também está aqui como convidada, né, de hoje. E eu estou falando ninguém mais, ninguém menos da pastora Dioneia. Quase é esse o nome, pastora? Falei tão bonito no começo. Dioneia Blanco, é assim, né, pastora? Isso. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada, pastor. Que Deus abençoe cada vez mais. Aqui, só para a senhora já se familiarizar, aquela câmera quando está fechada, essa câmera quando está fechada na senhora e aquela está aberta para nós dois. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, pastor. Muito feliz de estar participando aqui, né, desta bênção que está sendo para o nosso estado do Rio Grande do Sul. E realmente, né, tem uma história longa. Gigante, né? Na verdade, gigante, né? E tanta coisa, né, que eu já vivi, já aconteceu. Mas é gratificante poder chegar aqui, né? Poder dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Ele tem nos ajudado, tem nos abençoado. A palavra tem se cumprido, na verdade. Tem se cumprido. A palavra de Deus, ela nunca falha. Para quem é novo, que assiste esses programas mais voltados ao público cristão, e não é importante todo mundo saber que a Bíblia, ela é a base de tudo que a gente vive, e quando a gente vive e chega no objetivo, é a prova para todo mundo aí que crê nela, faz toda a diferença, né? Com certeza. Eu digo que a palavra de Deus é a base de todo o nosso sucesso, né? Te trouxe para esse momento, né, pastora? Com certeza, né? Trouxe para esse momento especial. E hoje a senhora está na nossa igreja lá de Capão da Canoa, que também ali, né, é uma terra especial para a senhora. Tem ali a proximidade dos filhos, tudo. E o trabalho bonito que está acontecendo lá. É um trabalho bonito, graças a Deus. Deus está abençoando bastante, né? O nosso litoral é uma terra, assim, que eu tenho colocado o coração ali, orado pelo povo, um povo muito amistoso. É uma terra que acolhe pessoas de todos os lugares ali, pessoas na igreja, assim, ali também é muito turístico, né? Tem esse lado também, né? Muito turístico e as pessoas são muito... elas te recebem muito bem, né? Elas te acolhem. Sim. Então, eu estou ali há 1 ano e 5 meses e foi um tempo que passou rápido. E realmente é uma terra que onde ali eu estou junto com os meus filhos também, né? Nesse momento, mas sim, estamos aí, né? Eu sei que a obra é extensa, mas a senhora sabe muito bem o que é estar em terras, né? Na verdade, né? A senhora tem quanto já tempo aí de igreja no total, assim, pastoreando, na verdade? A senhora começou junto quase com a Igreja da Graça aqui com o nosso ministério, né? Aqui no estado. Mas de lá para cá, quanto já não viveu? Sim, na Igreja da Graça eu cheguei em 98. 98. Em 1998, né? A minha filha, na época, ela tinha 6 meses. Em janeiro, ela vai fazer 25 anos. E para quem não sabe, a filha dela está aqui nos estúdios. É a que mais fala no estúdio. É aquela que não para, que a gente tem que ficar falando, mais. Por favor, Giovana, né? Né? E, então, 98 até agora, 24 anos, né? 24 anos. De Ministério Ativo. Ministério Ativo. Ministério Ativo. 1999... eu assumi a minha primeira igreja, Palmeira das Missões, dia 31 de março de 1999. Palmeira das Missões. Nós temos igreja até hoje lá, né? Isso. Mas não é no mesmo lugar, não, né? Não é no mesmo lugar. Em outro local. Era no outro lugar, pequenininho, tudo. Né? Ainda é pequenininho comparado com... muda, mas assim não mudou muito. Mas tudo assim foi o início, na verdade, foi o início, né, pastor? Porque quando eu cheguei na Graça... Eu já tinha aceitado Jesus, até mesmo já pregava tudo, né? Mas eu digo sempre, assim, até nas pregações, assim, a Igreja da Graça está no sangue, né? É um ministério que a gente ama, assim... Faz parte, é uma família, né? A nossa família, né? Literalmente essa. A extensão da nossa família. A senhora falou exatamente, está no sangue, né? Ela está no sangue, é uma coisa assim que eu já conhecia Jesus, eu já conhecia, assim,
a Bíblia, o livro, né? Mas a palavra mesmo, determinação, olhar para frente, olhar para Jesus, né? Então tudo isso eu aprendi na Igreja da Graça. E, pastor, até uma curiosidade, que é muito legal o podcast por isso, que sai um pouquinho da nossa rotina, né? Sai um pouco da nossa rotina, aquela formalidade que a gente possui. Mas é interessante, assim, aquele chamado lá da transição, na verdade, de uma menina para uma mulher, de Deus, de um chamado, né, de algo que sim, que tocou. Como que foi essa é interessante a gente passar, porque talvez alguém esteja numa parecida situação, né? Como que foi esse encontro assim com um chamado? Porque a senhora falou que pregava, né? Pregava, já tinha o costume de estar no altar tudo, mas a falta da determinação, conhecimento que nós adquirimos, né, do dia a dia. Mas assim, como que Deus confirmou com a senhora, tocou assim no seu coração para o chamado do Ministério da Igreja da Graça, de começar a pastorear, de ir lá para a Palmeira das Missões 99? Sim. A senhora lembra assim algumas coisas que marcaram? Sim, foi muito interessante, né, pastor? Eu não gostava do missionário. Isso acontece bastante, né? RR. Quando eu vi ele pregando, eu desligava a televisão, né? E aí, quando a Igreja da Graça foi para Alegrete, eu estava em outro ministério, mas eu comecei a ter uns sonhos assim com a Igreja da Graça. Eu nunca sonhos tinha literal ido lá. De dormir e sonhar? Dormia, sonhava que eu estava na Igreja da Graça e que nos meus pés assim eu via uma água bem branquinha. Eu olhava para o pessoal que estava sentado na igreja assim, e nos pés deles aquela água branquinha. Que coisa. E eu ouvia a palavra que estava sendo pregada pelo pastor Alcides, mas eu não conhecia pessoalmente ainda. Mas estava no sonho. Estava no sonho. Interessante. E aí eu acordava e orava e repreendia. Eu não vou para a Igreja da Graça. A senhora acordava, tá amarrado, não vou. E repreendia, não vou. Aí a minha filha ficou doente, ela tinha uns 4 meses e pouco, ficou muito doente, teve muitas doenças, e eu levei ela para consultar, e o doutor baixou ela no hospital, né? E a cabeça dela parecia uma bola de beisebol, que saiu um hematoma que infeccionou toda a cabeça dela. E aí acabei internando com ela. E como tinha um programa da Igreja da Graça na Rádio Gazeta de noite, eu comecei a escutar no rádio, né? Todos os dias ali. À noite, 6 dias ela ficou no hospital. E no último dia, a hora que o pastor orou, eu dobrei os joelhos e orei, porque ela só piorava. Que coisa. E aí eu disse para Deus, se o Senhor tirá-la daqui amanhã, eu vou para a Igreja da Graça. Aí no outro dia de manhã, a doutora chegou, e ela, naquela noite, ela melhorou, ela ficou curada. Tudo que ela tinha sumiu. De uma forma muito sobrenatural. Tudo sobrenatural. E aí a doutora chegou e disse, mãe, o que houve? Foi um milagre. Ela está bem? Ela está curada? E eu disse, sim, doutora, foi um milagre. Que tremendo, aí eu senti no coração assim, ó. E eu vou ter que ir para a igreja. E era uma luta. Porque eu creio hoje, entendo hoje, que o diabo não queria que eu fosse. Sim. O diabo sabia do ministério, tudo das almas, né? Que Deus ia colocar na minha mão. Deus já não lhe usou para poder resgatar, salvar, então, tirar das trevas mesmo. Foi uma luta, assim, mas aí quando eu fui, pastor, quando eu fui para a Igreja da Graça, que eu tomei a decisão, eu disse, agora eu vou ter que cumprir o meu voto. Aí, assim, parece que aquela barreira... Quebrou. Aquela barreira caiu. Caiu na hora ali. Aí eu fui para a igreja... E aí que eu tive mais ainda a certeza do meu chamado. Aí veio a convicção mesmo. A convicção mesmo, porque com 23 anos eu aceitei Jesus e eu me apaixonei por Jesus, né? Eu só queria Deus, eu só queria o altar. Que bonito, hein? Né? E aí, ali, assim, eu tinha convicção e assim, até hoje, assim, aquela chama que eu tinha lá, eu sinto essa chama acesa. Tá queimando aí. Queimando ainda. Isso sabe? É tremendo, né? Esse amor, assim, né, pelas almas, assim, o desejo de pregar, ensinar as pessoas, mostrar para elas que a vida delas pode ser uma vida boa, abençoada com Jesus, né? Não importa a luta, dá para mudar, dá para melhorar, tem que realmente acreditar, né? A gente vence tudo, né? Acho que é essa base aí que a senhora falou sobre essa chama, eu creio muito que é aquilo que Paulo disse aos Coríntios, né? Que ele disse que o amor nunca acaba. Nunca acaba. Essa chama aí que a gente sabe que Deus acendeu e que não tem como apagá-la. Tá aí mesmo
na intensidade quando a senhora começou. E foi passando isso acabou até, já posso dizer, de geração, né? Porque já tem uma geração, a sua filha que tá aqui agora, mas ela era de 4 meses aqui. 4 meses. Agora tá com quanto? 24. Viu aí a dona Giovana aí? 24, viu? 4 meses. Né? Então, quando passou já até lá e essa chama aí ardendo e vencendo e conquistando e alcançando, né? De verdade, a palavra ela não deixa, ela não volta vazia. E ali, então, esse aí foi impasse, né? Foi aquele impacto, assim, que foi a prova. Olha, eu te quero aqui. Quero que Deus chamando a sua filha para fazer a vontade dele. Lá então em Alegrete. Em Alegrete, na minha terra. Aí um dia depois a senhora foi então? Aí eu fui. Depois que aconteceu tudo isso, quando ela saiu do hospital, o primeiro lugar que eu fui foi na igreja. Aí já saiu, já estava lá. Aí já fui, já levei. E aí a senhora se apresentou? Me apresentei, conversei com o pastor, tudo, né? Era o pastor Alcides que depois o Emerson estava lá também, não? Meloci tava. O Emerson estava lá. Emerson aí, era o meu baterista, né? O baterista famoso, né? Já ficou famoso já, né? Ele era nos podcasts aí, ele foi muito citado por uma moça aí. Sim, né? Foi muito citado por uma moça que não sei, cabelinho Chanel, não sei o quê, não sei o quê. E o tempo passou para ele também, né? Menudos, tal, né? Não se reprima, não se reprima. É verdade. Mas era muito interessante. A gente tinha uma banda assim bem legal. Pode tomar mate, pastor. Vou tomar um chimarrão. Vou tomar porque deixa eu fazer propaganda aqui enquanto a pastora tomando mate. Isso. Olha, ganhamos aqui. Ganhamos, né? Nós pagamos isso aqui. Ganhamos, então eu vou fazer propaganda, né? Não, se fosse pago, eu não ia fazer propaganda. Eu paguei a propaganda que paga aqui, olha só. E quero agradecer, então, né, a nossa irmã, que lá da Estamparia, como é o nome? Tati. É a irmã Tati. Deixa eu ver aqui, que tem o nome aqui. Irmã Tati da Estamparia. Com estilo? By Tite Estamparia. Deus abençoe. Decapão, pastor. Lá de Capão da Canoa, né, pastora? A senhora que trouxe, inclusive, o primeiro podcast com a caneca do GraçaCast. Já está sendo produzido as camisas também. Eu não sei de onde que virá. Se vai ser ganhado, eu falo depois de onde veio. Se for comprado, eu não falo, não. Né? E aí, lógico, aí já a propaganda tem que ser o famoso dá e se recebe, né? Então, a By Tite Estamparia. Você que quiser lá em Capão da Canoa, procura ali. Na própria igreja ali, a pastora pode indicar qualidade de primeira. Estou aqui utilizando, então, Mantati, né? Posso chamar ela assim? Isso. Mantati, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho que a senhora nos deu aqui. A irmã nos presenteou aqui, ó. GraçaCast ganhando forma, hein? Olha só que bonito. Então, By Tite Estamparia. Lá em Capão da Canoa, qualidade única. Tá aí. Se tiver depois o contato aí, passa para produção, a nossa produção aqui. Eles colocam o contato dela, tá? Aí quem quiser entrar em contato, tá aí, não sei se tem site, alguma coisa assim do tipo. E aí ajuda bastante também. Aí você pode contratar o serviço dela, que é, eu confirmo, tô aqui nas mãos, de qualidade, tá bom? Deus abençoe muito aí a Tati, que nos presenteou então com a caneca GraçaCast. Ai, que benção, né, pastor? Com certeza, né? Tá ficando bonito, né? Tá ficando bonito, devagarzinho. Cada vez aqui. Melhor. Pra quem não sabe, esse estúdio aqui é improvisado. Nós estamos programando um estúdio oficial mesmo aí pro nosso podcast, mas nós temos que começar. Vai ficar cada vez mais bonito. Mas vamos falar da senhora, que a senhora que está aqui hoje, a nossa convidada excepcional. E assim tem sido. Então, desde lá para cá, só vitória, né, pastora? Só vitória. É conquista em conquista, igreja em igreja, batalhas, vitórias. Né? A senhora sabe, assim, dizer por cima quantas igrejas a senhora já teve a oportunidade de estar à frente, assim, no geral? Porque, assim, por muitas a senhora passou, mas pastoreou mesmo, aquela que a senhora cuidou mesmo, dá para contar? 12, Umas 12? 12. Só umas 12, né? Umas 12. Quando fala 12 parece pouco, mas não é não. Porque... Uma média de tempo de 24 anos praticamente, né? Por causa que é a idade da Giovana. Então, 24 anos, 12 seria Santa Maria eu fiquei quase 10, né? Só em uma quase 10. Aí depois, assim, mas jogando 3, uma média... Um ano e pouco, 2, 3, 4. Aí jogando uma média de 24 anos, dá 2 anos por igreja. Lógico que não foi. Isso. Dividindo, na verdade. E a Santa Maria foi foi a que mais a senhora ficou? 10 anos. A primeira vez eu fiquei 4 anos e pouco, depois fiquei 5 anos e pouco. Teve 2 etapas. Interessante. 2 etapas. E foi bênção também. E foi bênção. Porque hoje, para quem não sabe, a nossa igreja, não sei, a primeira vez não era regional, já era regional? Não, primeira vez não. Não, né? Aí na segunda ida da senhora já era uma regional, que é uma igreja que tem outras que ela é responsável, né? Uma igreja, uma das regiões grandes aqui do Rio Grande do Sul, Santa Maria é o centro, né, da cidade.
Da cidade. O centro do estado né? da cidade é pequeno. O coração do Rio Grande. O coração do Rio Grande, apesar que bate mais forte lá de Porto Alegre, onde eu estou, na Júlio de Castilhos 492, Isso. tá? Com certeza. Né? Minha casa sempre é minha casa. Meu estado, minha casa. Mas minha cidade é muito pessoal. A nossa primeira regional foi Pelotas, né? Foi a primeira? Começou em 2005. Começou lá em Pelotas a primeira. Quando eu estava em Pelotas, aí começou lá. A senhora é uma percussora de verdade, né? Aquela que vai e estende ali a bênção para todo local onde passa, né? A senhora passou então por Santa Maria, que a senhora consegue lembrar. Palmeiras a Missões foi a primeira? Se eu fizer a rota assim, Palmeiras, né? Camaquã, Artigas, né? No Uruguai, Quaraí, sim. Santa Maria, Pelotas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Alvorada, aí voltei para Santa Maria, depois Santa Cruz e agora Capão da Canoa. Capão da Canoa. 12. Se for contar Santa Maria uma vez, mas é duas igrejas, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tu pastoreia um tempo, daí sim, tu sai, se renova. Não, é diferente. As crianças crescem, a gente vê que... né? Experiência. Experiência, eu tive casos parecidos, diferentes. Né? Porque assim, eu passei 2 vezes pela mesma igreja, mas uma como obreiro, ministro, depois eu voltei para ser o pastor e depois o regional da cidade. E é literalmente diferente. É diferente. A sensação é totalmente outra. Não pela posição em si, mas assim, os tempos são diferentes. É diferente. Ainda que um rostinho ou outro é conhecido, né? Mas a bagagem que a gente carrega... Mas foram 2 trabalhos, né? Eu considero assim como 2 trabalhos. Mas não foi um, né? Voltou é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. As pessoas mudam, as crianças crescem. Aí, quando eu voltei para lá, eu voltei em 2012, né? Outubro de 2012. Aí eu já tinha rodado o estado, então já tinha outra visão. Tinha estudado a também, mentalidade era outra, tudo, né? Já estava assim... foi outro tempo. Foi. Né? Foi outro tempo. E então não tem como considerar uma igreja. Não, são duas. A cidade é a mesma, mas são 2 igrejas diferentes. Diferentes, né? O endereço era o mesmo também? Era o mesmo, não. Quando começou, era na Venâncio. Depois mudamos para Professor, mas aí quando eu voltei já era... Fiquei pouco tempo na Professor Braga, depois eu saí. A senhora que fez a mudança para Professor Braga, que é atual hoje, Braga. E depois voltou. Depois voltei. Aí já ainda agora até hoje é Professor Braga. Até hoje é Professor Braga. Que tá lá, para quem sabe, quem é de Santa Maria sabe lá. E Deus tem abençoado bastante disso, na verdade, né, pastora? Tem abençoado bastante o nosso estado, né? Graças a Deus. E são batalhas, aí tem tudo, né, que a gente passou, tudo que a gente passa, que a senhora tem uma história até... Daria para fazer um livro aqui, na verdade, né? Um livro, um audiobook, né? Que por ser uma conversa. Mas isso que marca, né? Na verdade, são as experiências que a gente vai passando em cada local e vai também, ao mesmo tempo, sem que saiba, ou até sabendo, ter uma noção, impactando e ajudando outras pessoas, né? A Bíblia fala, né, pastor, que com a mesma consolação, né? Verdade. Que nós somos consolados, então eu creio que a gente consola as pessoas, então experiências, né? Que nossa vida está no controle de Deus. E que a gente não escolhe o que vai passar. A gente não escolhe o que vai passar. Mas entende que é um processo, que é uma direção. Sim, lá em Mateus 28:19 Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está, não importa o que tu está passando, né? Eu sempre prego, está passando, vai passar. Amanhã ou depois vai ser passado. Nós temos que decidir como que nós vamos passar aquele momento, né? Aquele tempo, que nem sempre, às vezes, não é um tempo bom, mas com certeza alguma coisa nós vamos aprender ali. Vai tirar nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, a gente vai se enraizar mais, né? Porque hoje em dia, assim, pastor, a gente lida muito com o público, com o povo, com jovens, né? A gente vê muitas pessoas que, às vezes, a pessoa enfrenta uma batalha, uma luta, já não quer mais servir a Deus. Entendeu? Quer jogar a toalha, quer, né, largar o casamento, quer desistir do filho e tal. Então, assim, não é assim, né? Nós, sendo de Deus, nós vamos continuar tendo, né, batalhas, aflições, como o próprio Jesus falou, mas Ele vai estar com a gente em todos os momentos. Ensinando como vencer, como sair daquela situação. Né? Isso é verdade, é tão necessário. Né, é necessário, então a gente passa essa fé sempre para as pessoas e sempre, né, quando eu prego, eu digo, se a pessoa permanecer, ela vence.
ela só não vai vencer se ela não permanecer. Depende exclusivamente dela. Dela, só dela. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Né? Isso é verdade. A gente nossa não pode parte, diminuir a grandeza, né, de Deus. Deus ele já fez. Ele fez tudo perfeito, na verdade. Então a nossa vitória já foi lançada na nossa conta. Deus sabe por que aconteceu isso, por que está passando aquilo e tal. Às vezes é uma falha nossa. Às vezes a gente passa algo às vezes até por deixar de observar alguma coisa na palavra, né? Sim, verdade. Que às vezes é uma coisa simples. Tu tirou aquilo ali, pronto, resolveu o problema. Não precisa desistir, né? Do casamento, do filho, da família de Jesus. É só a pessoa examinar, né? Deus não tem falha. Deus é perfeito. Não, ele é completo. Então eu creio assim que tudo que nós passamos, tudo que a gente passa, assim, pastor, eu me considero uma pessoa abençoada, eu me considero uma pessoa rica, né? Eu conversava com uma irmã que a maior riqueza que nós temos, a pessoa mais rica do mundo não tem dinheiro para comprar, que é a nossa salvação. É um plano eterno, né? A maior riqueza que uma pessoa nesse mundo pode ter, ela não tem para comprar o que já é nosso. Então não tem como a gente não se considerar. Literalmente, né? Dado para nós gratuitamente, pelo fato de crer. Né? A posição de a gente assumir, que nós temos que assumir para que então a obra repleta de Cristo no Calvário seja completa. Com certeza. E isso é prova, né? É prova. Porque se olhar para trás, se fosse observar, nenhum de nós, na verdade, seríamos capazes ou merecedores. Mas aí que entra o plano da salvação, que simplesmente alguém chegou e eu amo vocês a ponto de dar a minha vida e tirar vocês das trevas. Dessa situação. E você só tem que fazer o quê? Acreditar. Só acreditar. E a senhora acreditou, Deus começou a usar. Não por sermos perfeitos, mas porque Ele nos fez dignos disso e tem sido usada para abençoar mais pessoas, né? Graças a Deus. E isso que marca, isso que mais importa, né, pastor? É verdade, pastor. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. De verdade. Às vezes a pessoa está numa situação, ela pensa que a situação dela, o problema dela é o maior. Aí, de repente, ela se depara, né? A gente, como pastor, a gente atende pessoas. Sim. E a gente vê assim, tem gente que enfrenta muitas batalhas, muitas, né? Muitas. E às vezes a pessoa está perdida, né? Ela não sabe para onde ir. Está perdidinha. Então a gente tem ali aquela palavra para ajudar, para orientar, né? Para socorrer. E é isso, eu acho que nós estamos finalizando já a primeira parte. É isso que a gente pode deixar aberto, pedir para a senhora deixar uma palavra assim do coração, algo do seu coração espontâneo mesmo, né? Para essa pessoa que ela está numa crise emocional, que às vezes acontece de uma situação normal, pode acontecer, não seria normal, bom que não fosse, mas é infelizmente comum nós ouvirmos pessoas que estão fora, né, de uma consciência e está pronto a tomar uma decisão por causa de um impulso emocional. E pedir para a senhora deixar uma palavra para que essa pessoa que está querendo tomar qualquer atitude que ela está sentindo porque ela está com tristeza ou sei lá, alguma coisa, qual é a palavra mais exata assim, que a gente pode deixar para essas pessoas nessa primeira parte, para que não tome uma decisão errada, mesmo querendo tomar uma decisão por causa de uma emoção, porque alguém o decepcionou, porque não concorda com alguma coisa. A senhora tem alguma palavra assim de pronto? Pastor, eu gosto muito dessa palavra, acho que isso aqui é muito forte. Jesus, lá na parábola de Lucas, né, capítulo 18, que fala da parábola daquela viúva insistente, né? E Jesus lá no capítulo 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Essa pessoa, você que está passando uma luta, uma dificuldade, seja o que for, não desanime, não desfaleça. Deus, Ele quer responder a tua oração, Ele quer te abençoar, mas você tem que se aproximar dEle. A Bíblia diz, né, que é necessário que aquele que crê, né, se aproxime para que Deus possa abençoar. Não é desistindo ou botando a culpa nesse ou naquele, né? De repente você está numa situação que você não vê saída porque você não tem a visão de Deus. Se você tiver a visão de Deus, Deus vai te mostrar a saída. Então não desfaleça. Jesus, ele disse que nós temos o dever de orar sempre. Então ore sempre. Não pare de orar. Só se Jesus falar com você, mas Ele não vai falar para você parar. Porque você só vai parar essa oração quando você vencer. E vence, pastor. Quem tem Deus, né, vence tudo. E Ele está aí para todos, na verdade. Está aí para todos. A gente fala, não é que a pessoa não tenha, né? Ele está à disposição para todos que
querem, creem e o recebem. Com certeza, não importa. O convite está aberto. O convite está aberto. Ali em Capão da Canoa, eu estou prego para todas as pessoas, não importa a sua religião, se você não tem religião, não importa se você quer Deus na sua vida, se você quer solução, não desfaleça. Continue orando, continue crendo, continue buscando a Deus, porque com a visão dele você vai vencer. Com certeza, Deus é fiel. Em nome de Jesus. Isso é bênção. No segundo bloco a gente volta e fala mais um pouquinho do seu dia a dia, da sua vida, das lutas vencidas, das batalhas e assim podendo ajudar muito mais pessoas e um pouquinho mais das pessoas conhecendo não só a pastora Dioneia, mas a mãe, né? Aquela que está ali, aquele dia a dia, a mulher de Deus, aquela pessoa chamada por Deus desde o ventre e sendo uma bênção aí para todos nós. Amém. Tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta então. Tem um pequeno intervalo aqui na Pampa e no YouTube também é rapidinho aí o intervalo, tá? Deus abençoe. Voltamos agora para o GraçaCast, segundo bloco, com ninguém mais, ninguém menos que a pastora Dioneia Blanco. E está conosco aqui, então, no segundo bloco, e vai ser especial. Você que está acompanhando, deixa eu fazer um pedido, né, para quem está na rede social. Para quem não está, quem está pela Pampa, vai lá no meu canal do YouTube, Pastor Victor Martins Oficial, se inscreve, aciona o sininho para todas as notificações. E quem já está assistindo diretamente às 22, deixa o like, compartilha com todo mundo. Para ficar conhecido o GraçaCast, preciso muito da sua ajuda, porque isso vai propagar não só o programa, né, o podcast, mas também vai abençoar vidas. Deus abençoe então, compartilha, deixa o like e vamos junto. Pastor, então, tá especial, né? Segundo bloco agora passa mais rápido que o primeiro, porque é o segundo que finaliza, mas a gente está aprendendo mais ainda, conhecendo um pouquinho mais da sua história, já de 24 anos, lá no início o chamado, o voto, olha, se o senhor curar minha filha, no próximo dia eu já vou ir para a Igreja da Graça, onde que Deus confirmou com certeza. O seu ministério, o seu chamado. E a senhora passou por muitas, né? Poucas e boas, como o mundo diz aí, né? Conhecendo assim, quem olha de fora, fala assim, olha que pastora elegante, olha a pastora, mãe de 2 filhos ali, olha que estão dando certo na vida, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que existem, né? Como a senhora mesmo falou, o versículo final do bloco passado, o dever de orar sempre. Né? Eu acredito que esse é um versículo que não só foi falado para alguém, mas é algo que talvez, acredito eu, que foi usado pela senhora, né, como uma base também de nunca desistir. Com certeza. Né, independente que os olhos, né, estejam vendo, independente que as pessoas possam falar, mas é nunca desistir, porque o Pai está ali pronto para ajudar. Eu acredito nisso, né? É verdade. Pastor, eu sempre digo que derrotado não é quem está lutando. Quem está enfrentando batalhas não é derrotado. Derrotado é quem desiste. Só quem para. Né? Só quem para, né? Porque Deus, ele já tem a nossa vitória pronta. Ele tá... O futuro tá ali, Deus já tá lá. Deus, ele tá com tudo presciência, preparado. Né? Ele tem a visão futura de tudo, ele sabe de tudo que tá aí para vir. Com certeza. Então, assim, não só no ministério, família, em tudo, a gente passa também por batalhas, passei por muitas batalhas, por muitas lutas, mas o que eu decidi? Eu coloquei o propósito no meu coração. Eu vou servir a Deus até o fim. Eu gosto muito de um versículo que é Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte C, que fala, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então eu quero a coroa da vida. Eu mais quero do que ser, tudo, né? Mais do que tudo, eu quero ser fiel. Então, assim, enfrentei batalhas, mas em tudo Deus foi dando a direção. Que esse é o propósito principal, quando Deus ele consegue manter aquela pessoa ali com ele, né? Porque Deus quer que a pessoa esteja ali com ele para que ele possa ajudar ela. Verdade. Ele sabe, né? Como o senhor falou, ele tem presciência, ele sabe o que vai passar, o que vai acontecer, né? Então, a gente precisa estar ali naquele foco, servindo a Ele. Nesse tempo em que eu pastoreei, eu criei os meus filhos, né? Quando eu fui para a Igreja da Graça, o meu filho, ele já tinha quase 7 anos, 6 anos e pouco. A Giovana quando ela completou 6 meses, eu já estava ali. E aí eu criei eles ali. Teve momentos, pastores, assim, que às vezes lá no início a gente não tinha obreiro, era tudo difícil, né? Sim. E eu preguei com a Giovana no colo, né? Ela não parava com ninguém, eu pregava, eu orava. Não podia parar. Não podia parar, né? Então eu preguei com ela no colo. Então isso não me impediu de cumprir o meu chamado, o meu propósito.
Eu creio que isso até foi um testemunho para as pessoas, né? Sim. Então, não tem dificuldade, né? Às vezes a gente vê a pessoa dizer, eu não vou por isso, eu não faço por aquilo e tal. Não, a pessoa não faz, eu entendo assim, porque ela não quer fazer. Dentro dela sempre tem uma barreira, um obstáculo. É mais dela do que dos outros. Sim, né? quando ela decidir, eu vou fazer, Deus vai estar pronto ali para executar. Deus vai estar pronto para cumprir a palavra dele. Eu tenho comigo aquela mensagem, a senhora falando assim, o obstáculo está mais na pessoa, né? Do que nos acontecimentos. Naquela passagem de Jesus lá em Gadar, né? Província dos Gadarenos. Sim. Eu gosto muito, já citei inúmeras vezes, mas já como está recente aqui no meu coração, eu comentei já com os pastores, e eu aproveito, né, para comentar, e eu creio que é o que encaixa um pouco, pelo menos, no que a senhora está falando, que quando Jesus chegou naquele local, né, na província dos Gadarenos, tinha aquele demoniado, com uma legião de demônios, muitos demônios eles possesso, aquele homem possesso, dormia no cemitério, ele era amarrado e nem a corrente se sustentava. Mas aí a Bíblia fala que aquela legião que estava nesse demônio reconheceu o senhorio de Cristo e clamava que ele não o expulsassem da província. E Jesus libertou, então, dando a permissão para os demônios ficarem ali, né? Não sei por quanto tempo em si, mas liberando, então, aquele homem daquela escravidão. Aquele homem, então, na teoria, olhando assim para quem via ele de longe, era a pior pessoa da província. Não falando da terra, não, da província ali. Da província. Porém, aquele homem ficou completamente são. E aí os moradores, por ouvirem, né, a má fama que colocaram de Cristo pelos porqueiros, que perderam os porcos, que tal, as pessoas pediram para Jesus sair. E o homem que era endemoniado queria ir junto com Jesus. E Jesus não deixou porque tinha uma obra para fazer. E aí eu entendo dessa forma, né? Porque assim, então às vezes o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes as pessoas, algum caso ou outro específico, elas jogam o problema falando que é o diabo em si. Não, o demônio que não quer. O demônio não gosta. Eu falo assim, quando a pessoa diz, pastor Vitor, por favor, ora por mim que o diabo tá furioso comigo. Eu falei, parabéns, comigo também. Ele tá furioso com todo mundo. Ele tá condenado. Esse negócio de a pessoa exaltar o diabo a ponto de falar, ele está muito bravo comigo. Ou quando a pessoa chega, ore por mim porque tem muitas pessoas com inveja. Você então entra na fila. Porque assim, essa maldade existe. Mas, não estou falando que o diabo não é mau, ele é mau. Mas quando a pessoa não quer, que demônio estava pior? No endemoniado, morando no cemitério, ou nas pessoas que mandaram Jesus embora? Porque, na verdade, quem que não quer Jesus na cidade é o diabo. Então, assim, aquelas pessoas, elas comiam, elas compravam, elas vendiam, elas se conversavam e elas não quiseram Jesus. Aquele que não tinha ninguém perto que Jesus. Então, é incompatível conseguir falar assim, deveria ser aquela pessoa pior, mas, na verdade, aqueles que estavam ali à volta, que não recebiam, aqueles que não quiseram. Então, o não querer da pessoa, muitas vezes é muito mais forte do que uma possessão de uma legião numa pessoa. Porque o homem foi liberto e queria Jesus. Aqueles não foram libertos, porque não tinham um demônio na possessão extrema que estava, mas não quiseram Jesus. Eu acho que esse é o pior. Que, na verdade, para eles, Jesus representou ali um prejuízo, né? Envolveu, mexeu no bolso, né? Mexeu no bolso deles e os que criavam porcos ali naquela época eram pecadores, né? Sim. Então, quando a pessoa não quer a palavra na vida dela, quando a pessoa rejeita a palavra, né? E às vezes a pessoa diz assim, pastora, mas é que aquele demônio é muito forte. Aí eu digo assim, pastor, Jesus falou que o diabo está debaixo dos nossos pés. Verdade. Então, é o demônio que é forte ou é a pessoa que é fraca? Que não quer ser forte. Que não quer ser forte, que não quer assumir a posição, né? É mais fácil manter o que tem do que... É mais fácil, e botar a culpa, como o senhor falou, né? Que foi o diabo. A gente não está dizendo que o diabo é bom, porque ele não é bom, ele é mau. Mas quando a pessoa decide, quando você decide, eu vou vencer, eu vou me levantar, Deus é comigo, Deus vai mudar minha história, vai mudar minha família, ninguém segura você. Ninguém segura. Pode-se levantar todo o inferno. Quando Jesus decidiu libertar esse rapaz, o inferno todo não pôde. Não pôde manter ele preso mais. Então, quando a pessoa ela se levanta e determina, ela vence. Ela vence. É isso que falta, né, pastor? Precisa isso. Tem que despertar essa determinação, né? Nós temos a verdade. Então, uma coisa assim que eu oro e peço cada dia mais para Deus, o poder da persuasão.
né? O poder do convencimento, que nós que pregamos convencemos, não por nós, pelo Espírito Santo. É verdade. É Ele que convence. Então, nós temos a verdade, temos a palavra, nós temos Jesus. O que nós precisamos? Da persuasão, daquele poder de persuasão que Paulo tinha, que no tempo dele foi lá e evangelizou toda a Ásia Menor, evangelizou onde ele entrava, as pessoas se convertiam. Sim, né? Em 2 anos ele conseguiu alcançar toda. E por que hoje não podemos fazer isso? Até mais, na verdade. Até muito mais do que isso, né? Mas quando eu digo assim, eu não posso, coitado de mim. Eu vim de família pobre. Eu vim de uma família muito pobre, pastor. O meu pai era pedreiro e assim, teve tempos, assim, 6, 8 meses que a gente passou uma extrema miséria de não ter o que comer. E o meu pai ia no rio pescar, porque nós não tinha comida em casa, ele ia no rio, pescava para trazer peixe para poder... Chegou a ter dia que ele foi e voltou sem peixe ou não? Ou ele normalmente ele sempre conseguia? Sim, era menos, mas era pouquinho, às vezes era só um pouquinho. Tinha que se contentar com o que vinha. Se contentar com aquilo que vinha. Então, assim, foi muito difícil, né? A nossa infância. Aí o meu pai não tinha Deus, não conhecia Deus, a minha mãe também não. É só na força braçal mesmo. Só na força braçal. E luta, batalha, vício, né? Então, assim, graças a Deus vencemos tudo. Oramos, ganhamos o meu pai para Jesus. Ganhou. Meu pai hoje é pastor também da Igreja da Graça. Ganhou. Né? Pastor Jesus, né? Isso. Né? Então, ganhou. Nossa, ganhou seu pai, que bênção. Eu conheço ele. Pastor nosso. Pra quem não sabe, Pastor Jesus. O homem de Deus, Pastor Jesus. Não é apelido não, é nome, né? É nome. E a minha mãe é Maria. Eita, meu pai do céu, né? Mas e aí, como que era o tratamento em casa? Só porque, assim, essa é curiosidade, né? Imagina, Jesus... Diga, meu amor. Cara, não vai ficar muito legal, né? Porque é Maria, né? Mas como que era assim? Apesar que eu acho que eu não sei se era o nome por âmbito religioso, possivelmente tem alguma ligação. Eu acho que eu não sei. Mas não foi assim, questão de evangelho, né? Eu acho que antigamente eles colocavam muito, né? Jesus, Maria, João. Pastor Jesus, ele tem umas histórias, né? Na igreja. Ele tem muitas histórias. Tem umas histórias. Falar que ele não gostava de um pessoal fazer bagunça aqui, era com ele mesmo. Não gostava. Né? Não. Fazia bagunça, chama o pastor Jesus aí que ele vai expulsar. Uma vez teve uma história de né, que chegou e ele quis complicar e o rapaz olhou para ele bem sério e disse: quem que tu tá pensando tu é? O Emerson já tá lembrando. Tu é Deus? E ele disse: eu não sou Deus, mas eu sou Jesus. Então, assim, foi luta, bastante batalha, né, pastor? Mas a gente venceu, graças a Deus, né? Vencemos. Mas como é? Assim, que não teve a oportunidade de falar com ele no Graça Cash, acho que é mais difícil, né? Ele é bem tranquilo, né? Acho que não, acho que ele... Será que ele faz? Acho que ele fazer um especial aí e falar assim, o nosso convidado de hoje é Jesus, gente. Né? Pastor Jesus. E como que foi assim a vinda dele para a igreja? Foi depois da senhora? Foi. Nós oramos 6 anos por ele. 6 anos? 6 anos. E aí, quando ele disse que não ia, que não convidasse ele, que ele não ia. Mas quando ele fosse, que ele ia... Para valer. Que ele ia ser fiel. E aí a gente estava orando, e aí chegou um tempo que ele ia lá em casa. Às vezes eu estava fazendo as coisas, né? E ele chegava e queria explicação da Bíblia. Queria que eu pregasse. E eu vi que ele começou a ficar com sede. Ficou interessado, na verdade. E eu parava tudo, pastor. Desligava o fogão, parava tudo e sentava e explicava para ele. E não convidava. Não convidava. A gente só orava, só orava. Aí chegou um dia que ele chegou lá em casa e disse assim: minha filha, vocês vão ir na igreja hoje? Sim, pai, a gente vai. Eu vou ir com vocês. E aí ele foi na Igreja da Graça, foi e não saiu mais. Aceitou Jesus. Fidelizou mesmo, né? Ele foi, a primeira vez que ele foi, ele ficou. Nunca mais ele saiu. Ele também criou uma história, né, ele na igreja. Ele serve a Deus assim no evangelho mesmo, só na graça. Então ele foi, cumpriu a palavra assim, né? Eu vou ir e vou ficar. E não vou sair mais. E graças a Deus, e mudou, né? É outra pessoa hoje, né? Sim. A gente enfrentou bastante, assim, luta com ele, mas quando ele não era de Jesus, né? Mas ele é um homem muito bom de coração. E a mãe da senhora, como que foi? Ela veio para Jesus também? Minha mãe foi junto com era eu, as minhas irmãs, a gente ia, né? Sim. E a minha mãe ia com a gente. A minha mãe ia, assim, né?
se batizou, tudo, né? Sim, e a gente ficou orando. Eu dizia, mãe, não convida, só vamos orar. Às vezes a gente chegava domingo da igreja, todo mundo feliz, assim. Chegava, o meu pai estava bêbado, assim, sabe? A gente via que era obra maligna mesmo. Que coisa, né? E chateava, assim, a gente queria se chatear, tipo assim, olha aí, ó, viu? Vocês vão e não adianta. Parece que não tá funcionando. Não tá funcionando. Chega em casa, ele tá assim. Mas aí a gente continuou firme, né? Mas Deus ele surpreende, Deus né, pastor? fez a obra, né? Graças a Deus. Hoje ele é convertido também, pastor, né? Então, a minha mãe também, né? E então a gente está buscando a Deus. E Deus está fazendo a obra completa. Deus está fazendo, né? Deus está fazendo uma obra completa. Não obra assim, pastor, o tempo passa tão rapidinho, a gente só tem 10 minutinhos. Né? Mas na obra assim, a senhora tem uma parte assim, até para a pessoa pensar assim, que não é perfeito, né? Eu não gosto que a pessoa ache que a gente não é perfeito. Sim. A gente aprendeu a amar o local que a gente está, fazer parte, que não é um simples nome, mas é a nossa casa. Mas teve algo dentro assim da igreja no geral, no seu dia a dia, que te decepcionou? Alguém? Teve alguma coisa que marcou? O que eu me decepcionei, pastor, às vezes, assim, eu preparei algumas pessoas, né, para a obra, obreiros, ministros, pastores, né, de muitas vezes ver eles ali junto contigo, eu tô contigo, eu tô com Jesus, eu tô aqui, eu sou fiel, a obra é uma bênção e tal, e depois a pessoa sair e falar mal, sabe? Isso é uma coisa que machuca bastante. Né? Julgar, criticar, assim, uma coisa que não é verdade, né? Que a gente sabia que não era verdade. Que é uma percepção distorcida da pessoa, tipo, referente ao que ela acha. E tipo assim, as pessoas que trabalharam comigo, que eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de rir e tudo, mas eu sou mais assim, né? Sim. Então, às vezes a pessoa tem uma visão, então chateou de tu ajudar, a gente sabe que tudo vem de Deus, né? Investir. Sim, mas Deus nos usa. E procurar um resultado, esperar um resultado, né? E depois aquela pessoa sair e mentir, enganar, e é uma coisa que eu penso assim, que é uma falta de caráter, porque é tipo assim, vamos dizer que eu trabalhasse numa empresa 10 anos, ali eu fiquei comendo, alimentando a minha família ali, né? Tudo foi suprido, e aí prestava, era bom, era benção e tal, e depois quando eu saí, aí de repente a pessoa ia até para as redes sociais e tudo, isso chateia, hoje, né? Infelizmente é muito comum. Isso chateia, assim, né? Porque tem muita mentira e suja, o que suja? O evangelho. Suja as pessoas não têm noção. A palavra de Deus, sabe? Então, isso me chateava muito. As outras coisas, assim, com o povo, lidar com o público, a gente sabe como é que é, a gente encontra pessoas educadas, pessoas que não são tão... É o esperado, eu creio que é o esperado. Mas Jesus vai mandar essas pessoas, né, pra gente ajudar elas, tratar com elas, aconselhar, mas o mais é isso, sabe, é a ingratidão, a infidelidade, e sabe, isso aí. Machuca bastante, decepciona bastante. Às vezes tu vê uma pessoa, essa pessoa tem potencial, ela vai crescer e tal, investe e de repente a pessoa, ela acha que ela é, sinceramente, o que a gente é sem Deus? Nada. A gente não é nada. Absolutamente nada. A Bíblia diz que tudo vem dele, né? Tudo é por ele, tudo é para ele. Verdade. Né? Então acho que é a coisa que eu mais, assim... E acho que em 24 anos a senhora viu bastante isso, né? Eu vi muito isso. E um dia o pastor Jaime pregou, né? Jesus, ele tinha 12 discípulos. E um foi o traidor, foi o diabo. E ele disse, a probabilidade hoje, ele disse, eu vou dar um exemplo, de eu ter 120 pastores e eu ter 12 que vão trair, é muito grande. Se aconteceu com o mestre, pode acontecer comigo, ele falou. E aí, isso, né, vai deixar a gente olhar para o outro lado, perder o nosso foco? Eu sempre pensei dessa maneira, sabe? Sempre falei para minhas irmãs, para os meus filhos, eu sempre prego para eles. Olha para Jesus, Jesus é bom. É o segredo. Olha para a palavra, né, pastor? Palavra viva, Jesus é tudo. Pra palavra, e porque a pessoa vai continuar. Aquele que não tá, sabe, ele não vai ficar. O Salmo 101, né? Ele não vai ficar. Então eu acho que é a coisa que mais, assim, sabe? Porque machuca mais, assim, né? Entristece, né? Porque daí vai
joga a palavra no lixo, joga o nome de Jesus no lixo, sabe? E aí tu fica assim, ó, tu sabe que não é nada daquilo ali. Eu acredito que esse é um dos piores momentos das atitudes dos dias atuais. Até pelo fato da rede social ser aberta, então ter mais conhecimento. De as pessoas que estão supostamente decepcionadas criaram Jesus para si mesmo de acordo com o padrão de vida que ela quer. Ou seja, não, meu Jesus é diferente do seu. Não, Jesus é o mesmo. É o mesmo. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou, que bateu de frente com o fariseu, mas a intenção de Cristo nunca foi condenar os fariseus, foi tentar salvá-los, e inclusive salvou um fariseu super estimado, que foi um tal de Saulo de Tarso, que era um fariseu nato. Sim. E se tornou um grande apóstolo. Então ele faz essa obra completa. Verdade. E aí o ruim é hoje. Eu tive um professor na faculdade, pastora, e ele era um dos professores de administração direta que eu tinha, e ele falou uma coisa assim, ele falou assim, o papel aceita tudo. Hoje eu posso, isso foi antes da internet explodir, tinha já. Hoje eu acrescento tudo. Hoje a internet aceita tudo, né? Então, na verdade, a pessoa ela pôr uma opinião e dizer que ela está correta é muito mais fácil. É muito fácil. Ninguém vai chegar lá e falar que ela está errada. Até que prova o contrário, mas quando for provado, já caiu no esquecimento a história. Então é muito complicado quando a gente vê isso. Mas é o que a gente não pode fazer, né? Olhar para isso. Porque isso pode tentar, mas como a senhora bem falou, né? O olhar para Jesus ensinou os seus filhos, eu creio que ensina os obreiros, ensina as pessoas. E é isso que nos mantém firme de pé. É isso que nos mantém, que vai nos levar até o fim, né? Verdade, isso é Quem importante. perseverar até o fim vai ser salvo, né? Porque nenhuma luta pode nos tirar da presença de Deus. O que a gente vai dizer para Jesus no dia do juízo? Eu saí por causa do fulano, né? O que Jesus vai dizer? Mas foi ele que morreu por ti? Exato. A verdade estava com ele ou estava comigo? O segredo está aí, né? Por que tu não permaneceu na palavra? O segredo é esse. Né? É muito forte tudo Ninguém isso. vai ser derrotado se assumir essa posição, né? Então, assim, é uma coisa que eu até sempre falo, assim, né? Até essa questão de compartilhar alguma coisa, a igreja tal, o pastor tal, né? Vai compartilhar para quê? Pegou aquela comida envenenada e vai passar para frente? Bota no lixo. O que não presta não vai deve sujar ser o nome colocado de Jesus, né? Vai tirar pessoas do reino, porque tem gente que não tem maturidade, né? Não para ler uma coisa, para assistir, pensa que tudo é verdade, né? Então, eu creio que essas pessoas vão ser responsáveis também. Muito. Por essas almas aí, né? Muito, porque a intenção de quem se expõe dessa forma é justamente afetar a comunhão daquela pessoa. E afeta. Né? A salvação dela completa. Coisa seríssima. Séria. Mas das más notícias tem as boas, né? Tem as boas. Tem os que foi investido e valeu muito a pena e tá dando muito fruto. Muito, muito. É muito gratificante, né, Aí pastor? depois quando a gente vê essas pessoas também. A gente vê essas pessoas, né? E a maioria, né, pastora? Os que dão certo são a maioria, aqueles que Deus escolheu. São. É isso aí. Falamos dessa parte falei um pouquinho dessa parte negativa, assim, né? Mas assim, eu acredito, a mesma coisa eu acredito que nós temos mais qualidades do que defeitos. Com certeza. Porque Deus, quando nos criou, Ele viu que o homem era muito bom. É verdade. Ele viu que a criação dele foi perfeita. Então, a gente tem que acreditar, né? De repente diz, é ousado falar assim, acreditar em Deus, mas a gente tem que acreditar em nós. Claro, porque no final, nós que cremos em Deus, Deus habita em nós. E habita em nós. E se Ele dá algo para nós, às vezes a pessoa, ela diz assim, mas quem sou eu? Tu é um filho de Deus, né? É uma pessoa preparada para receber tudo aquilo de bom que Deus preparou para ti. E Ele vai dar. E vai dar. E as vitórias, né? Como hoje, fico feliz de ver muitas pessoas na obra que eu preparei, gente boa, gente assim, que olha, todo lugar que eu vou, pastor, eu encontro uma família, eu encontro pessoas ali que estão do meu lado, que me ajudam, que colocam o coração na obra, e isso é bom, porque a gente, né, vai plantando e vai colhendo, vai plantando e vai colhendo, né? E Deus seja louvado por tudo. É uma bênção. A obra de Deus, assim, o povo de Deus é especial. Deus surpreende, né, pastora? Amém. Realmente, isso vale muito a pena. Pastora, chegando no finalzinho já, rapidinho, né? Nosso GraçaCast do dia de hoje, e fica aí um recado para todos. Então, você que quiser acompanhar, continue todos os dias, segunda a sexta, TV Pampa 8h30, das 7h30 às 8h30, e no canal do YouTube, Pastor Victor Martins Oficial, às 22 horas. Segunda a sexta-feira, no YouTube, se inscreve, deixa seu like, aciona o sino, fique ligado por mais. Bom, pastor, vamos terminar com uma oração, pedir para a senhora fazer uma oração olhando para a câmera aqui, tem aí 1 minutinho e meio, então aproveitar esse 1 minutinho e meio para dar uma bênção. O endereço da senhora vai estar aqui no rodapé, vou pedir para pôr.
lá de Capão da Canoa. Lembrando que eu tô aqui também na Júlio de Castilhos, 492, centro da cidade de Porto Alegre. Deus tem coisas boas. Pastor, por favor, faça uma oração, fique à vontade. Com certeza. Vamos orar. Que estão ali. Então, para Deus abençoar e fortalecer a todos. Pai, nos colocamos na Tua presença, te agradecendo por esta oportunidade, meu Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor pôde e também vai falar ainda com muitas pessoas que vão assistir, e o Senhor vai derramar bênção sobre ela e sobre a sua família, Pai. Uma unção para que essa pessoa não venha desistir, não venha desanimar, porque eu creio que a vitória dela e da família dela está logo ali, Pai. O Senhor é fiel, é poderoso, o Senhor está conosco, cuidando de nós, da nossa família, da Tua obra, meu Pai, e nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é fiel. Nós Te louvamos, meu Pai, nós Te bendizemos, Te glorificamos, em nome de Jesus eu abençoo a todos que estão orando comigo nesta hora. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo GraçaCast.